Olá, pessoal. Meu nome é Ângela. Estou cursando o curso de Pedagogia na Faculdade Uninter de São Bento do Sul, no polo aqui de São Bento do Sul. Nós vamos dar continuidade agora ao nosso curso, né? Ali que a gente está falando sobre as novas tecnologias na educação, né? É um repensar, né? Então, hoje nós vamos estar aqui falando sobre a inovação e tecnologias educacionais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos refletir agora ali. Se a inovação é um ato de inovar ou renovar, por que a educação, sendo reconhecidamente o motor fundamental de mudança e inovação, tende a cristalizar-se como lugar de fossificação e de atraso? Então, vamos parar, vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Ali, nós sabemos que na escola é um lugar de inovação, de inovar, de fazer acontecer, né? Vamos ver o porquê disso. Consideramos que a análise do conceito inovação, de uma perspectiva pedagógica, dependerá do particular conceito da educação, que orienta o procedimento inovador, o que, portanto, deve ser tomado como parâmetro. Há uma necessidade real de que os educadores comprometidos com o processo educativo e lancem a produção ou a assimilação crítica de inovação, de caráter pedagógico, podendo assim aproveitar o estreito espaço de movimento. Existe um campo educacional para gerar mudanças que não sejam simples expressões de modernidade. Dessa forma, no conceito de inovação que se propõe à atualidade, está envolvida a utilização de tecnologias em sala de aula, o que implicará novos projetos fundamentados em concepções de ensinar, de aprender, diferente daquelas propostas já existentes. Gatti, fala a respeito da inovação na educação, afirma que, vamos ver o que Gatti fala, sempre que a inovação surge no horizonte dos educadores, observa-se que alguns deslumbramento em função das possibilidades aventadas por essas inovações. Em outros, ceticismo crônico provocado quer pelas decepções de que professores, diretores e técnicos em educação vêm acumulando com as políticas e propostas de inovação educacionais mal implementadas ou descontinuadas pelos sucessivos governos, quer pela acomodação natural que temos em nossas funções e pelo incômodo que a inovação pode provocar. Na medida que essas exigem alterações de comportamentos e o uso de espaço-tempo já bem cristalizados. Temos observado que a inovação na educação escolar voltada às tecnologias educacionais tem causado progressivamente uma série de confusões. Esse fato, no entanto, não impede que essas inovações sejam aceitas passivamente por grande parte dos educadores, pois existe uma visão incompleta sobre a questão da tecnologia, levando a pensar somente nos recursos ou ferramentas tecnológicas. Vamos refletir mais um pouquinho sobre isso. Vamos refletir aqui. Você sabe o que são as tecnologias de informação e da comunicação? Fazendo referência aos parâmetros curriculares nacionais, PCN, as tecnologias de informação e da comunicação, TIC, são relativas.
Os recursos tecnológicos que permitem o trânsito de informação, que podem ser diferentes meios de comunicação, jornalismo impresso, rádio e televisão, os livros, computadores, etc. Os meios eletrônicos incluem as tecnologias mais tradicionais, como rádio, televisão, gravador de áudio e vídeo, além de sistemas multimídias, sendo telemáticas, robóticas e outros. Quando falamos, da tecnologia educacional, consideramos todos esses recursos tecnológicos, desde que a interação com o ambiente escolar no processo de ensino-aprendizagem, ou seja, em uso pelo professor na ação pedagógica. O uso das tecnologias educacionais foi caracterizada com base em 2 pontos de vista. Vamos ver o primeiro. O primeiro está vinculado à utilização dos meios pelos meios. O segundo, com a fórmula como atender os problemas educacionais. O segundo ponto de vista foi amplamente difundido no Brasil até os meados dos anos 1980, quando a tecnologia educacional era entendida fundamentalmente como uma relação entre tecnologia e educação, que se concretizava em um conjunto dinâmico e aberto de princípios e processo de ação educativa, resultantes na aplicação do conhecimento científico e organizado para soluções e encaminhamento de soluções para problemas educacionais. Além da década de 1980, sobre a denominação de novas tecnologias da informação e comunicação, NTIC, as tecnologias educacionais foram utilizadas como instrumentos de apoio, interatividade em outros meios. Poderíamos prosseguir argumentos como diversos autores, mas o que temos percebido é que, às vezes, é dada uma nova roupagem para o conceito de tecnologia educacional, embora o enfoque principal permaneça na utilização dos meios. Por isso, concordamos que Nietzsche, ao citar Napoleão, que a tecnologia educacional sabiamente não se produz a utilização de meios. Ela precisa necessariamente ser um instrumento mediador entre o homem e o mundo, o homem e a educação, servindo de mecanismo pelo qual o educando se apropria de um saber, redescobrindo, reconstruindo o conhecimento. Alguns educadores consideram que a simples utilização desses meios é suficiente para garantir o avanço na educação. Entretanto, acreditamos que só o uso não basta. Se as tecnologias educacionais não forem bem utilizadas, garantem a novidade por algum tempo, mas não acontece realmente uma melhoria significativa na educação. Dessa forma, o simples uso da tecnologia educacional não implica na eficiência do processo ensino-aprendizagem, nem uma inovação de renovação deste, principalmente se a forma desse uso se limitar às tentativas de introdução da novidade, sem compromisso do professor que a utiliza com a inteligência de quem aprende. Gatti, vamos ver o que Gatti fala? Adverte que as tecnologias podem ser vistas como panaceia. Para a educação é como destruidoras de um processo de socialização fundamental ao ser humano.
Por um lado, a panaceia está em acreditar que as tecnologias possibilitarão milhares de milagres, na educação. Por outro, é acreditar que o seu uso pode ser destruidor, restringindo as relações humanas. Vamos refletir aqui um pouquinho sobre: você usa sempre o quadro de giz? E o retroprojetor? De repente, de que forma você tem utilizado ou já utilizou esses recursos? Infelizmente, uma parte de educadores adota uma tecnologia apenas por um determinado momento em sua carreira, ou seja, não se incorpora do seu ofício recursos como televisão, rádio, retroprojetor, projetor de slides e, mais recentemente, o computador, acabam sendo parafernálias eletrônicas que o professor utiliza apenas para não ser considerado um quadrado, para ter maior segurança ou para obter status perante seus colegas. Em outra parte, lamenta-se por não ter sua escola tecnologias disponíveis. Uma queixa bastante comum entre os professores: eu quero me atualizar, mas não me dão condições. Notamos que, na maioria dos casos em que esses equipamentos são adquiridos, eles acabam sendo jogados em um depósito, no qual, por fim, deteriorizam-se frequentemente. Lamenta-se por sorte desses aparelhagens eletrônicas tão generosamente cedida pelo Estado ou adquirida com tamanhos sacrifícios pelas associações de pais e mestres. Fala um desperdício, mas raramente se pergunta se por que desse destino. Grande parte da má utilização das tecnologias educacionais, no nosso ver, deve-se de fato de muitos professores ainda não estarem presos à preocupação com os equipamentos e materiais em detrimento às suas implantações na aprendizagem. De um lado, as inovações referentes ao novo método de ensino e o emprego da televisão, dos slides, vídeos, agora computadores, já tem esse apelo, deslumbramento. De outro, elas não são integradas facilmente ao cotidiano escolar. Para que as tecnologias na sala de aula não se constituam apenas em uma novidade e não se prestem ao disfarce de reais problemas existentes, julgamos convenientes que os professores compreendem e aceitem que atualmente as mudanças tecnológicas nos proporcionam os instrumentos necessários para responder às exigências qualificativas da qualidade da educação. O que precisamos saber é como reconhecer essas tecnologias e como adaptá-las à nossa finalidade educacionais, como características inovadoras. Segundo Valente, ele diz que há mudança que podem favorecer a implantação da inovação na educação, quando utilizadas as tecnologias. O autor usa o termo tecnologias digitais e informação da comunicação, pois considera que as convergências das mídias celular, laptop, ultrabook dos alunos podem não só alterar na dinâmica da sala de aula, como favorecer mudanças pedagógicas. Valente faz uma pergunta muito parecida ao que fizemos no início ali, do nosso estudo. Nesse sentido, se as inovações são conhecidas, qual a razão que elas não se materializam e não serem viabilizadas na educação?
O autor responde essa pergunta citando duas razões pelas quais as inovações não acontecem com o uso de tecnologias na escola. A primeira razão refere-se às mudanças que são feitas de fora para dentro da escola. Ou seja, os professores, os gestores, os alunos, em nenhum momento são ouvidos para a implantação de projetos que envolvam a tecnologia no ambiente escolar. A segunda razão refere-se a mudanças cosméticas e superficiais, que não proporcionam uma nova visão de educação, pois se faz necessário como implantem mudanças em políticas, concepções, valores, crenças, processos e procedimentos que são centenários e que certamente vão necessitar de um grande esforço de educadores e da sociedade em um todo. Por exemplo, alterações na estrutura de espaço e no tempo da escola, como nas salas multi-atividades, flexibilização de tradicionais aulas de 50 minutos, sobretudo a reestruturação do tempo do professor, para que ele possa se organizar para estudar, planejar, dialogar com os alunos, para que além do tempo do espaço de sala de aula, essas mudanças estruturais implicam numa nova visão para a educação, políticas públicas e a valorização do processo educacional como um todo. O mesmo Valente reforça a ideia da necessidade de preparar o professor com essas inovações educacionais possam ser implantadas na educação do TIC, possam ocupar um papel mais importante, em vez de serem menos recursos para automatizar o processo educacionalmente arcaicos e ineficientes. Então, aqui a gente viu, né, sobre as inovações. O que a gente pode aprender? Nós sabemos que as inovações vêm. Eu estou estudando desde 1970. Foi colocado a parte da tecnologia nas escolas, computadores, mas eles não eram ainda utilizados para os alunos, para que os alunos pudessem aprender. Eles eram utilizados o quê? Para fichas de alunos, para ser usado não na parte teórica, né, das aulas, mas com os anos passando, ali em 1980 já começou a ser utilizado pelos alunos, né? E hoje nós vemos no século, né, 21, que hoje isso é muito grande, né? A gente vê o ano passado, né, 2019, já teve uma grande repercussão, né? Porque querendo ou não, os alunos de hoje em dia, o que acontece? Dificilmente um aluno ali a partir do 6º ano não tem um celular. Hoje em dia isso vem já de casa, né? Então, celular, um tablet, claro, cada região é uma região, cada local é um local, mas hoje em dia as crianças, os adolescentes já estão envolvidos com a tecnologia, né? Mas o que aconteceu ali no início? Até foi dado, eu lembro que foi dado tablet para as escolas ali em 1997, ali para frente, foi trabalhado mais sobre essas questões. Eu lembro que foi distribuído para as escolas computadores para fazer salas, né, para as crianças poderem ali aprender a mexer no computador. O porquê veio disso? Porque o que começou a acontecer? Nas empresas começou a se vir a tecnologia. E o que acontece? Muitas adolescentes saíam das escolas e não sabiam mexer em programas, não sabiam mexer nos computadores, então veio a ideia deles trazerem os computadores para as crianças desde o início, já aprender a mexer, saber como fazer programas, essas coisas. E o que aconteceu? Foi colocado para as escolas computadores, só que
Às vezes um computador era diferente do que o outro. Veio os computadores, mas não veio pessoas para cuidarem desses computadores, porque querendo ou não, eles precisam de um cuidado, né? Eles precisam acontecer uma situação, precisa ser trabalhado. E o que aconteceu? Muitas vezes esses computadores foram tudo colocado no canto. Por quê? Porque não tinha pessoas preparadas, não tinha pessoas ali com a sabedoria para mexer ali com os computadores, né? No momento que acontecesse algum problema, né? Eu lembro quando eu comecei a mexer com o computador, né? A gente sempre ficava com medo, ai meu Deus, vou mexer aqui. Às vezes a gente apertava numa coisa errada e ali você fugia, você não sabia nem mais aonde que você estava. Então, isso que aconteceu muitas vezes nas escolas. Então, precisava de pessoas preparadas, né? E hoje em dia a gente vê, né? Como esse ano foi um ano assim bem importante. Que o que aconteceu? Os professores tiveram que receber cursos para saber mexer em programas, né? Eu estava conversando com alguns professores e eu vi, eles comentaram, né, que na realidade no começo foi um susto, né, por causa da pandemia, as crianças não podiam mais ir para escolas, eles tiveram que se aperfeiçoar meio urgentemente no computador. Até muitos professores não sabiam mexer, fazer programas e essas coisas. Tiveram que fazer cursos rápidos para aprender, para poder trazer o ensinamento para as crianças. Então a gente vê assim, a inovação das tecnologias educacionais, elas têm, só que elas precisam ser preparados, os professores precisam ser preparados para isso, né? E esse ano foi assim, meio obrigatório ter esses cursos para ensinar os professores. E eu acredito que a partir de agora só vai crescer. As pessoas só vão evoluir nessa parte da evolução, porque eu lembro, meus filhos, eles participam de uma escola municipal e ali, tanto como as outras escolas da minha cidade, todas, né, não podia ter celular. E eu concordava, né, porque não podia ter celular assim durante as aulas, porque podia ficar atrapalhando, eles podiam ficar vendo outras coisas. Mas hoje a gente vê como pela internet a gente consegue buscar quantas atividades os meus filhos, eles tiveram que pesquisar no Google, tiveram que pesquisar como, né, como fazer aquela atividade, como realizar aquela atividade, pesquisas de países, pesquisas de capitais, tantas outras coisas que simplesmente eles pesquisam ali e eles aprendem, eles estão procurando, eles estão fazendo, eles estão aprendendo. E hoje, as crianças de hoje são assim. Elas são muito inovadoras, elas vão, fazem e procuram e pesquisam e fazem. Então, as inovações cada dia mais vão ter que crescer nas nossas escolas, na parte educacional. E eu acredito que esse ano vai ser uma alavanca, né? Tomara que logo a gente possa voltar novamente para as salas de aula, né? Mas que isso nos sirva de lição, que como essa ferramenta, a tecnologia, como isso é importante para a educação hoje em dia. Né? A gente tem que cuidar, né? Nem tudo que está na internet é totalmente certo, você tem que procurar mais locais, mas é uma forma de se abranger muito mais o conhecimento, de se aprender muito mais, né? E nós, professores, precisamos o quê? Nos modernizar, nós temos que buscar, nós temos que fazer. Eu lembro que os primeiros trabalhos que eu tinha que fazer, eu tinha que pedir ajuda para o meu filho, de 15 anos, porque eles já crescem com celular, com tablet, então eles já sabem mexer. E eu, tipo assim, a gente foi um processo mais demorado com essa parte eletrônica, essa parte de tecnologia. Então a gente tinha um pouquinho de dificuldade, eu tive que pedir para ele, me ajuda a gravar, me ajuda a fazer um slide, me ajuda, sabe? A gente tinha um pouquinho mais de dificuldade e hoje eu vejo que muitos professores também tinham essa dificuldade. Mas hoje, esse ano, foi um ano assim de muitos aprenderem muitas coisas, não somente os alunos, os professores também. Né? Essas inovações, no começo, elas nos assustam. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Mas se você parar, começar a pesquisar, procurar, entender, isso ajuda muito. Isso nos faz crescer, né? E isso, a tendência só é crescer muito mais.
A gente aprendeu, hoje a gente aprende uma coisa, hoje eu aprendo a fazer slide, amanhã eu aprendo a fazer um vídeo. E assim vai, a gente vai crescendo. E assim a gente começa a conseguir, com essas inovações da tecnologia, a gente consegue trazer materiais para as crianças. Algo novo, algo diferente, algo que chama a atenção. Porque a parte de decoreba, essas coisas nas escolas, isso faz lá no meu tempo, né? Não que sou muito velha, mas no meu tempo era a parte mais você decora, você faz uma prova e pronto. Hoje não. Hoje as crianças elas pesquisam. Hoje, se elas não sabem, elas vão lá, pesquisam e procuram saber. Elas não se conformam simplesmente por aquele conteúdo. Então, as inovações tecnológicas nos ajudaram a isso, a fazer que o nosso leque se abrisse muito mais, né? A importância disso. Então, eu vejo aqui que as inovações, né, nas tecnologias educacionais, nós não podemos guardar. Nós precisamos nos apropriar. Nós precisamos buscar mais conhecimento, né? Então, nós precisamos nos inovar, nós precisamos, né, ir à frente, buscar muito mais, né? O quadro de giz, o retroprojetor, tudo isso são tecnologias que podemos usar, continuar usando, com certeza, mas nós temos muito mais recursos hoje em dia. Nós temos muito mais coisas para a gente fazer, para a gente pesquisar e realizar aulas muito mais atrativas para os nossos alunos. Né? As tecnologias de informação, de comunicação, né, que são tão preciosas, tão importantes. Então, com esse capítulo aqui, com esse tempo, com esse curso aqui, a gente viu, né, sobre as inovações. Então, que não podemos deixar na gaveta, nós precisamos tirar um pouco até da preguiça, né? Porque às vezes a gente pensa, ai meu Deus, nem quero começar. Não, vamos aprender, vamos fazer. Eu tive umas aulas anteriores do meu curso de pedagogia, um senhor de 65 anos. Ele falava sobre a ciência. Meu Deus, mas eu me apaixonei pela forma que ele falava. Era um senhor que já está aposentado. Então, e ele mesmo assim, ele colocava como a tecnologia importante hoje para nós, porque muitas vezes as pessoas mais velhas, elas pensam o quê? Elas pensam que é mais difícil, né? A tecnologia não vai entrar na minha cabeça, a tecnologia não vai entrar. Como que eu vou aprender a fazer? Como que eu vou aprender a realizar isso? Eles se busquem conhecer mais. E aquilo lá, sabe, me chamou bastante atenção, porque ele não estava com uma mente cauterizada, não, ele estava com uma mente aberta, e isso nós precisamos ter, uma mente aberta para aprender as coisas novas, para aprender as coisas que estão ao nosso redor, e vai fazer toda a diferença. O nosso querer fazer diferente é que faz a diferença. Então, neste momento aqui, né, do final aqui, dessa parte aqui sobre a inovação, né? Tomara que vocês tenham entendido, compreendido um pouquinho mais e que possamos ter a mente aberta para buscar novos conhecimentos, buscar novas inovações e fazer a diferença em nossa sala de aula, em nosso dia a dia, tá certo? Nos vemos em breve. Vamos estar agora depois dos próximos vídeos com a Mayra. Eu acredito que também você vai aprender bastante sobre os assuntos que ela vai estar passando. E logo mais eu volto com os meus vídeos também falando um pouquinho sobre as tecnologias, sobre as novas tecnologias na educação, tá certo? Um grande abraço!